Olá, Valerete do meu mundão, como é que vocês estão? Que maravilha tê-los aqui novamente para o programa do Dival, apresentado por mim, isso mesmo, Valéria Viegas, Valéria que você já conhece. Se você não conhece, acompanhe os outros vídeos, eu já fiz vários vídeos contando um pouquinho das minhas histórias. Esse programa é para troca de experiências, esse canal do YouTube é justamente para isso, para eu contar um pouquinho das experiências que eu tenho como vida, aprendizados, e ao longo desses 30 anos, que pode parecer pouco aos olhos de algumas pessoas e muito ao olhar de outras, sabe? E para mim é o tempo suficiente, afinal é o tempo da minha existência, né? Desse modo, nesse corpo, nesse plano, desse jeitinho que tá acontecendo agora. E eu sou muito grata por tudo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, faça um favor, inscreva-se. É muito divertido, eu trato aqui de assuntos, às vezes, polêmicos, de uma forma cômica, e falo sobre tudo um pouco, né? Deixa o seu like e também me conheça nas redes sociais. Eu uso mais o Instagram, então, assim, o Facebook hoje em dia pra mim é só pra meme, gente. Eu não sei, assim, eu gosto de colocar o meu lado humorista lá, aqui também, né? Mas lá pra mim é meme. Eu nem olho quase nada de outras coisas. Enfim, vamos ao assunto de hoje. Eu quero entrar, falar um pouquinho. Nossa, vocês gostaram do meu look? Falar um pouquinho sobre comunicação. Deu pra perceber, né, gente? Eu gosto de falar. E eu falo há muito tempo pelo fato de também ter a profissão de ser professora, né? Pra quem não sabe, a minha profissão é essa, né? Como formada em licenciatura em matemática, então eu dava aula, o professor precisa falar, se comunicar e de uma forma clara e objetiva, né? De uma forma que ele transmita o conhecimento para ele ser atendido. Tem até um ditado que diz assim, que se a maioria dos alunos, isso é na área do magistério, né? Não sei se vocês já escutaram, mas assim, se a maioria dos alunos de uma turma forem reprovados, a culpa é do professor, né? A culpa é do professor, na verdade. Mas assim, se poucos alunos são reprovados, a culpa é do aluno. Existe esse dizer no meio da educação, né? Se a maior parte dos alunos de uma turma é reprovada, a culpa é do professor. Se poucos alunos são reprovados, a culpa é do aluno. Eu concordo em partes, mas assim, o que em suma quer dizer essa interpretação dessa fala é que se você está falando para muitas pessoas e você não é compreendido, a sua forma de expressar isso que está sendo falha de alguma maneira. Você não está sendo um bom transmissor da mensagem. E se a maioria das pessoas não entendem, uma minoria que só assim fica dispersa ali, vagando e não consegue compreender, a culpa é daquela pessoa, porque ela que não entrou ali na mesma sintonia do que aquela pessoa está falando, do que aquele transmissor, aquela pessoa que está ali palestrando ou dando uma aula, que está à frente do negócio, está falando, né? Eu vejo de uma forma singular, até porque cada pessoa tem uma maneira de se comunicar, cada pessoa tem a sua forma de se expressar. A gente entra, esse assunto, comunicação, é um assunto que abre muitos caminhos, porque é muito pessoal, tanto a forma como você aprende, como você lida com cada situação, cada assunto, como você se comunica, assim como você transmite. Eu tenho uma forma de transmitir, né? Que para quem já me acompanha, vê assim meu jeito, assim, eu falo espontâneo. Eu não sigo muito roteiro, tem gente que segue um roteirinho, às vezes tem vídeo que eu faço, tem vídeo que eu não faço, então eu ajo como se eu estivesse conversando com uma pessoa na sala de casa e tá tudo bem, então assim, eu tenho essa maneira. E dessa forma, eu entro em personagens para adquirir e para falar sobre o assunto que eu quero. Na sala de aula é igual. Se eu estiver dando uma aula, gente, eu sou uma pessoa já diferente do que eu sou aqui no YouTube. Se eu estiver com a minha família, eu exerço personagens. Assim que eu funciono.
mas talvez você funcione de uma forma totalmente diferente. E a nossa comunicação, elas entram em choque. E tem vários fatores que podem transformar, né, configurar, modelar uma comunicação boa ou não boa. Tem a questão cultural, tem a questão regional, tem várias religiosas, assim. Você é formado por pecinhas, né? Eu falo assim, somos que nem pecinhas de quebra-cabeça. E até isso, né? As metáforas que eu uso, as formas de parábolas que eu costumo contar aqui, podem ficar claras, bem didáticas na cabeça de uma pessoa, de um público, de certa determinada pessoa. Mas talvez na de outra, eu fale assim, nossa, o que tem a ver quebra-cabeça com pessoa e tudo mais? Então, assim, eu digo assim, que você vai atrair exatamente a pessoa que precisa daquela mensagem, né? Então, se você é o somatório de várias pecinhas, vem um pouquinho da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, da comunicação do ambiente do seu bairro, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, e você vai formando a cada vez que cada fase também que você passa, você tem um tipo de comunicação que você consegue se expressar de uma forma que você acha mais assertiva e tudo. E com isso, eu fui modelando vários lugares, até porque eu já morei em vários lugares. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, em específico, né, quando eu saí do Pará e fui morar no Rio de Janeiro, eu tive um choque de comunicação. Existia um choque de comunicação cultural, porque no Pará, assim, em Belém, na região metropolitana, existe um dizer, assim, existem gírias, tem até um especialista, não vou lembrar o nome dele agora, mas assim, que ele fez um livro. Existe um dicionário para início de conversa, né? Existe o dicionário Papaxibé, que é um dicionário que traduz algumas gírias paraenses, que aqui é uma língua à parte, assim. Eu sei que cada lugar, lá em Floripa também, onde eu resido, tem um dicionário também, não vou lembrar o nome agora, mas assim, que fala das gírias dele, mas cada lugar tem as suas expressões específicas, tem lugar que tem menos, tem lugar que tem mais, mas aqui foi considerado, né, em Belém, foi considerado o lugar do Brasil com mais gírias, com mais palavras diferentes que existe, assim, por esse especialista, né? Ele considerou o primeiro lugar, foi Belém. E se você vier aqui, realmente vai ter um choque de... Até eu, quando volto aqui, já tem um monte de palavras novas que eu não faço ideia, eu saio, vou nos lugares, o povo tá falando, eu tô tipo, o quê? E não tô entendendo. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu passei por isso. Existiam várias questões além do preconceito em si e coisa, mas assim, existia um choque cultural. Falando em preconceito, assista meu vídeo sobre xenofobia. E teve aquele boom, aquilo tipo assim, eu não consigo ser entendida, como é que eu vou me expressar? Então, sabe? Se você não sabe, talvez você não tenha passado por isso, mas é meio estranho. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra, e aquela pessoa fala uma coisa, você entende algo totalmente diferente. E até o momento de vocês ou se afastarem, ou vocês entrarem em harmonia e conseguirem se expressar e falar assim, isso daqui significa isso daqui significa aquilo. E lá eu tive uma colega de quarto, né, uma colega que eu dividi apartamento por um tempo, e a gente não se entendia. Ela falava uma coisa e eu falava uma coisa, a gente conversava, e parecia que uma estava falando grego e a outra estava falando alemão, sendo que todas as duas estavam falando português, só que uma estava falando um português do Rio de Janeiro, um português carioca, e a outra estava falando um português paraense. E a gente entrava em choque, não de brigar ou de coisar, mas de não se entender. E você me diz, nossa, mas é tão diferente assim? E falo, é muito diferente. Eu vou contar uma situação que aconteceu, não comigo exatamente, foi com um ex-namorado que também era do Pará e ele estava trabalhando, morando no Rio de Janeiro nessa época, e ele trabalhava num lugar onde teve uma confraternização, né? Eu acho que era uma confraternização de final de ano, não lembro agora. E cada um tinha que levar um prato de comida, tinha que contribuir de alguma forma para eles fazerem a confraternização deles, né?
E o prato que ficou para esse meu ex-namorado, né, ou seja lá o que for, você pode até pensar depois, agora a gente pode pensar, ah, tá, mas é tolice. Falaram para ele levar maionese. E aí ele comprou 2 potes de maionese Hellmann's e levou. Quando chegou na hora, todo mundo falou, tá, mas e a maionese? Ele falou, tá aqui, eu trouxe a maionese. E ele falou, tá, mas era salada de maionese, era um negócio. Ele falou, tá, mas você não explicaram pra mim, maionese é maionese. E na minha cabeça funciona do mesmo jeito. Eu não sei na sua cidade como é que expresso maionese, mas assim, se você chega em Belém, até porque aqui foi colonizado, tem uma cultura forte portuguesa, e vocês sabem, o meu pai é a minha família de origem portuguesa, né? Então, assim, se você tem aquilo, português leva tudo muito ao pé da letra. Se você tá sentado em um lugar e tem uma pessoa sentada do seu lado, e essa pessoa vai ao banheiro, e se alguém chegar e falar assim, esse lugar tá ocupado, o brasileiro, ele diz assim, ah, não tá, mas a minha mulher foi ali, já volta, foi no banheiro. O português, ele fala, não. Aí a pessoa senta, só que quando a outra pessoa volta, a outra pessoa diz, tá, esse é o meu lugar. Aí a pessoa falou, tá, mas o fulano falou que não tava ocupado. Ele falou, sim, não tava, na hora que você perguntou, não tava. Então, assim, o português, ele leva muito ao pé da letra. Se é maionese, é maionese. Se é salada de maionese, se é aquilo, Então eu fui aprendendo a ter aquela percepção e perguntar para a pessoa, não ficar na dúvida. Daí quando eu cheguei em Florianópolis, eu fui convidada para um aniversário, para um evento, que aí me pediram justamente assim, ah, tem como tu trazer a maionese? Que a daqui tem só um pouco e tal. Aí eu perguntei, sim, mas é a maionese mesmo ou é salada de maionese? Ele falou, salada de maionese, para que eu vou querer maionese? Maionese tem aqui. Falei, tá, beleza, vou levar, vou fazer. E fiz e levei. Justamente porque eu aprendi com aquela situação que esse meu ex-namorado passou. E hoje em dia, se eu ficar na dúvida de alguma coisa, em qualquer lugar que eu esteja, eu pergunto, é isso mesmo que você quer? É exatamente isso que você quer? Porque eu entendo de uma forma. Se a pessoa falar uma frase, não tem aquela da telefone sem fio, cada pessoa entende uma coisa, esse exemplo é ótimo, porque alguém fala uma frase no início da fila, chega no final, é uma frase totalmente diferente, porque cada um entende de uma forma e vai falando da forma que entendeu, e vai assim, a mensagem, no final, ela chega quebrada, ela chega picada, ela chega distorcida, né? À toa que existe aí os fake news, e coisas, né? Então, a forma como você se expressa, como você se comunica, fala muito sobre você, do quanto você se conhece, do quanto você busca conhecer o outro, do quanto você tá preparado ou não para assumir certos, determinados cargos, posições, seja lá o que for que você tenha em mente. É claro que nem todo mundo tem o dom, tem o feeling, tem a tendência a se comunicar bem, a falar. É um medo que existe, que é um dos maiores medos que existe na humanidade, né? De falar em público, de se expressar. Eu confesso que ainda sinto um friozinho na barriga, claro, das vezes se eu precisar falar em público a grandes pessoas, mas assim, eu já passei por isso tantas vezes que pra mim é mais prático. É algo que eu amo fazer, é algo que eu amo me expressar e contar histórias e compartilhar aprendizados. Então, tantas e tantas vezes eu viajei com o meu grupo de educação financeira, né, da faculdade, nosso grupo da faculdade de educação financeira, e a gente ia, apresentava banner, apresentava o pôster, apresentava mini cursos, fazia mini palestra. Então, assim, tudo isso fez com que eu desenvolvesse ainda mais uma maneira eficaz de me comunicar. É claro que nem todo mundo pode entender o que eu tô falando. E isso, tinha um professor que eu ainda é vivo, graças a Deus. Ele falava, ele era uma forma maravilhosa de dar aula. E aquilo encantava a gente, porque ele dava um assunto da matéria dele lá, né? Específica lá de matemática. Eu fiz, eu acho que umas 3 ou 4 matérias com ele. E se um aluno tivesse uma dúvida, porque onde está o erro, geralmente, de você explicar novamente algo que a pessoa não entendeu?
é você explicar da mesma forma. Se você falou da primeira vez, a pessoa não entendeu. Se você falar da segunda vez a mesma coisa, a pessoa tende, presume-se, que não vai continuar entendendo igual. E esse professor, o que a gente admirava, e a gente, assim, eu digo a gente, vários alunos, vários colegas de classe da faculdade meus, a gente admirava isso nele, ele tinha uma forma de expressar diferente. Se ele explicou a matéria, ele perguntava assim, todo mundo entendeu? Entendemos, professor. Aí ele passava adiante. Todo mundo entendeu? Aí alguém falava assim, professor, não entendi aquela parte ali. Ao invés dele explicar, eu não sei como aquele cara fazia aquilo, mas é maravilhoso. Ao invés dele explicar da mesma forma que ele explicou da primeira vez, ele explicava de uma maneira diferente. E aí ele perguntava, conseguiu entender agora? Aí eu falava, pô, consegui, agora sim, professor. Aí se a pessoa falasse, ainda não, ele explicava de uma terceira forma diferente da segunda e da primeira. E se continuasse, gente, eu acho que ele ia atender ao infinito de explicar de formas diferentes, porque ele conseguiu entender que cada pessoa entende de uma forma diferente. Talvez você seja aquela pessoa que gosta de ouvir audiobooks, que aprende muito mais escutando. Tem gente que aprende muito mais tendo o livro físico aqui, folheando, e consegue se concentrar mais. Tem gente que gosta de ver o filme, não gosta nem de ler o livro, nem de escutar, nem nada, quer ter aquele... Então, assim, cada pessoa tem a sua forma de se expressar no mundo e tem a sua forma de receber um conteúdo. Geralmente, a forma como ela se expressa é a mesma forma como ela gosta de receber, né? E isso, elas batem, assim, elas casam, elas encaixam. E eu sou uma pessoa que... visual, mais do visual, mas eu me modelo, né? Como eu já falei aqui, eu sou um camaleãozinho. Então, assim, se a pessoa gosta de aprender daquele jeito, daquela maneira, na sala de aula eu tinha alunos que eu tinha que parar, ir no caderno, olhar, explicar. Então, eu buscava fazer em sala de aula a mesma coisa que o professor, esse meu professor querido, maravilhoso, fazia, explicar de formas diferentes. E sempre quando eu tava dando aula, não é querer me gabar nem nada, mas das vezes eu recebi muitos elogios dos alunos, das coordenadoras de curso, diretores e tudo mais, e falar assim, nossa, a gente tá recebendo muitos elogios. E os alunos falarem, falando, nossa, professora, é só isso? Eles ficavam assim, eles ficavam abismados de ver, porque a minha matéria em si, ela já é vista com maus olhos. Matemática em sala de aula, nas escolas, a maioria dos alunos tende a repelir, né? E muito por causa do professor, porque o professor, às vezes, ele não sabe, ele sabe aquele conteúdo para ele, mas ele não tem uma didática. Ele não sabe passar aquela informação para o aluno. E o aluno passa a odiar matemática, mas, gente, matemática é a coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda, né? Existem coisas lindas, mas matemática é incrível, é apaixonante. E você descobrir assim, o funcionamento do universo, porque matemática é isso, é sobre isso. É sobre você entender o funcionamento das coisas, é sobre você parar, refletir e tá ali. Ela é uma das principais linguagens, ela é para mim, né, a principal linguagem de vida. E quando você coloca ela dentro de outras linguagens, do português, do inglês, seja outra coisa, se você não souber passar ela de uma forma nítida, o aluno, a pessoa que está sendo ali aprendiz, não vai conseguir entender. E onde eu quero chegar com tudo isso, independente do seu negócio, do ramo que você esteja trabalhando agora, em todas as áreas, você vai precisar se comunicar. Você vai ter, mesmo que você não fale, expresse isso verbalmente, você vai ter a necessidade de se comunicar, seja por gestos, da sua postura corporal, da sua vestimenta. Assista meu vídeo falando sobre roupas, que é bem legal, ou a falta delas, né? E eu entrevistei recentemente 2 sócios da Vox to You, né? Que falam sobre isso. Eles têm uma escola de oratória, assista também meu vídeo. E eles falam sobre essa importância de você passar a sua mensagem. Se você é um empreendedor, você vai buscar os meios necessários para se comunicar
para passar, vender o seu produto, para divulgar o seu trabalho. Pode ser a partir de lives, de reels, de carrossel, não sei, de alguma forma que você expresse. Talvez seu negócio não seja tão digital, seja mais de vendas, de um momento ali mais cliente, tete a tete aqui com a pessoa que você está atendendo. Existem N maneiras, e se você investir nessa área de comunicação, você com certeza vai ter um diferencial, vai conseguir se destacar, vai conseguir mais públicos, porque quanto mais você abre assim, o seu leque de públicos, você começa num nicho, mas você vai atingindo outras pessoas, querendo ou não, porque se você foca em um cliente, aquele cliente tem mãe, tem pai, tem tio, tem avô, e ele fala de você, sabe, a comunicação, ela consegue unir e separar as pessoas, das duas formas. Eu sou uma pessoa que, hoje em dia, eu prezo muito pelo silêncio, apesar de estar falando da comunicação, eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, porque eu vejo o valor de cada palavra que sai da nossa boca hoje em dia. A gente tem que saber se realmente vale falar aquilo. Não é falar por falar. A comunicação não se trata disso. É você falar de uma forma que você seja compreendido. A chave é essa. Fale de uma forma que você seja compreendido, com clareza, mas seja autêntico também. Coloque a sua verdade. Às vezes a minha verdade, minha forma de falar, não seja a forma que seja adequada exatamente para você, mas é a minha verdade, é a forma como eu me vejo e me expresso para o mundo, e que vai atrair o público que se identifica com isso. Você não é obrigado, né, porque você tá aprimorando, tá investindo, quer ter uma comunicação muito boa, que atinja o máximo de pessoas possíveis, que você também é obrigado a matar quem você é, e você virar só um personagem. Eu entro em vários personagens para atingir vários públicos. Mas em nenhum desses personagens, nenhuma dessas minhas fantasias, nenhuma dessas falas minhas, eu estou sendo falsa. Não com você, que você entenda, mas estou sendo falsa comigo. Não estou sendo falsa. E se eu não estou sendo falsa comigo, consequentemente eu não estou sendo com você também. Entendeu? Se a prioridade não é, eu estou passando a verdade para você, mas eu acreditar no que eu estou falando, eu acreditar no que... Porque se você até botar na área do empreendedorismo, né, que é mais a minha área, minha questão de vendas, ou empreender e ser alguém de sucesso, assista meu vídeo sobre as parcerias. É de você se orgulhar também da pessoa que você é, do profissional que você é, porque o que adianta no final você conseguir atingir um monte de gente, ter um monte de clientes, e ter um monte de dinheiro, tudo que você quer aos seus pés, só que falar isso de uma forma enganando as pessoas. Aí você me diz, adianta sim, eu tô rico, adianta, eu tenho dinheiro no bolso, mas aí você adianta ter o dinheiro no bolso e você ser um golpista no Tinder, iludindo as pessoas. Uma pessoa assim não vive com paz. E paz é o bem mais precioso que a gente pode ter nessa vida, assim, no meu ver, né? Paz, tranquilidade mental. Que quando você tá assim, você se comunica com qualquer pessoa, você fala, você dá bom dia, você conversa desde um morador de rua até com o presidente da empresa que você trabalha, ou da multimídia que você do local, da pessoa que você acha talvez seja mais importante da história, sei lá, o presidente da república, não sei, o presidente da república é odiado, né, Valéria? Odiado por uns, amados por outros, e as pessoas são assim. Eu posso ser amada por várias pessoas, mas tem gente que também não vai gostar das minhas características, tá tudo bem, você não é obrigado a agradar todas as pessoas, né? Mas se você conseguir se comunicar de uma forma boa, clara, que a sua mensagem seja transmitida, né? Resumindo tudão que eu falei, você vai conseguir mais amigos, mais clientes, mais pessoas que você tenha interesses em comuns, que você faça uma troca legal, e isso vai ser muito proveitoso, né? Até nos eventos que eu citei, né? Eu fui, levei a maionese e tudo mais, eu tive um dia maravilhoso com aquelas pessoas,
e são pessoas de culturas diferentes, e aí eu falava as coisas que mas a pessoa, nossa, mas isso. E aconteceu várias e várias vezes em vários lugares que eu estive, e essa troca eu aprendi tanto, porque eu aprendi palavras de dialetos mineiros, do pessoal de Salvador. Gente, os cariocas amo de paixão. Então, várias pessoas, até dentro da sua casa, com a mesma cultura, com a mesma criação, às vezes vai haver uma forma totalmente diferente de se expressar. E tá tudo bem, desde que você consiga falar e ser compreendido, e a outra pessoa consiga falar, ser compreendida, e no final vocês entrem num acordo que seja mútuo, que seja bom e que seja gostoso para as duas partes. Enfim, Valerete do meu mundão, eu falo muito, né? Comunicação é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu falei pra me seguir nas redes sociais. Revisando aqui minha memória, já falei, mas reforço, me siga nas redes sociais. Siga o método Vida de Protagonista. Afinal, eu sou a protagonista da minha vida. E o que eu desejo pra você, que você seja sempre o protagonista da sua vida. Porque você tá criando, co-criando todo momento a sua história. E a sua história é linda, a sua história tem o seu valor, assim como a minha. Todos nós temos os nossos valores e a gente tem que botar numa cotação alta lá do dólar, né? No mínimo, do euro. A gente tem que estar valorizado na bolsa aí do mundão da vida, tá bom? Beijinhos de luz da Tia Val e até o próximo episódio.